E quando a gente fala sobre cirurgia, né, sobre a abordagem cirúrgica, então quando que a gente vai indicar uma abordagem cirúrgica e quais são as técnicas que a gente tem disponíveis hoje, né? Se a gente for pensar assim, do ponto de vista de cirurgias atuais que a gente tem feito, que são diferentes das que se fazia no passado, né? O que a gente tem de abordagem cirúrgica? Primeiro, quando abordar, né, cirurgicamente e quais são as técnicas disponíveis? A gente está para propor, né, o que a gente seria uma ordem lógica, né, para tratamento cirúrgico, seriam aquelas pacientes que fizeram a terapia comportamental, fizeram a fisioterapia e mesmo assim elas apresentam piora da qualidade de vida por questão da incontinência urinária de esforço. Então essas pacientes, elas são as que são elegíveis ao procedimento cirúrgico. Na evolução das cirurgias, né, a gente começou lá com o nosso querido Kelly Kennedy, lá atrás, mas o Kelly, né, porque foi o Kelly que fez a proposta do ponto suburetral, ele não sabia que existia o ligamento puburetral, mas ele sabia que tinha hipermobilidade, ele falou, vou dar um ponto aqui embaixo da uretra para ver se eu dou uma sustentação para a uretra. E era o ligamento que estava lesado, né? Por isso que às vezes não funcionava, porque ele dava o ponto de nada a lugar nenhum, né? Ele não estava restaurando o ligamento da paciente, mas ele sabia que era uma hipermobilidade da uretra. A progressão foi aí depois a cirurgia de Burch, né? A cirurgia de Burch, que é a colposuspensão retropúbica. E aí a gente chegou hoje mais nos slings, que são as cirurgias com tela, com alça, vários tipos de alça, né? Sling de aponeurose, sling de tela sintética, que é a tela de polipropileno, é o mesmo material da tela de hérnia, e as vias dos slings, né? Hoje a gente tá... Eu entendo que voltando um pouquinho ao que o Kelly fez, que é realizar um ponto suburetral, mas são artigos que estão saindo, artigos de 2002, pelo próprio Petrus propondo que é um ponto suburetral, mas indo atrás do ligamento, tentando realmente dar um ponto no ligamento que está lesado. Isso ainda a gente está só com artigos saindo na descrição da técnica. O que a gente tem hoje mais atual, em que realmente é o que a gente tem de prática, são os slings. O sling hoje, o que a gente acaba fazendo, realmente são os slings com tela sintética, e aí as duas vias, os slings transobturatórios e o retropúbico. O sling transobturatório ele vai super bem, mesmo nas incontinências de baixa pressão, eles conseguem dar esse suporte uretral, e aí o sling retropúbico a gente acaba deixando reservado para alguns casos mais voltados ou à incontinência urinária mais de baixa pressão, ou às vezes uns casos aí de recidiva, aí a gente deixa eles... Tem muitas pessoas que, por práticas, que acaba preconizando já fazer um retropúbico, né? Mas até entendendo a via... O transobturatório não tem uma bexiga no meio do caminho, né? Já o retropúbico, gente, a agulha vai passar ali atrás da pub, que eu tenho a uretra, que eu tenho a bexiga. Então, uma complicação... Tanto que tem que fazer a cistoscopia, obrigatória, né? obrigatória. Então, você passa a agulha ali atrás da pub, bem rente à pub, para não pegar a bexiga, deixa a agulha lá... E entra com o cistoscópio, rezando, para que quando apareça na televisão a bexiga, a agulha não esteja lá dentro, né? Aí não tá lá dentro, você puxa as agulhas e introduz a tela. O transobturatório é mais tranquilo em relação... Não é impossível, né? Nunca na medicina, nem nunca, nem sempre. Não é impossível, sim, temos lesão de bexiga no transobturatório, por isso que é uma técnica que, quando tem que ser muito bem feita... hoje a gente infelizmente recebe muitos casos de complicação de sling, porque a técnica não foi propriamente adequadamente realizada, né? Então a tela tá na uretra posterior, ou a incisão foi muito alta, e aí aumenta a chance da perfuração vesical, e se perfurar eu preciso fazer diagnóstico no intraoperatório, né? No transobturatório, é difícil, mas na hora que você passa a agulha do transobturatório, você confere a urina. Se a urina está hematúrica,
Gente, vale a pena fazer uma cistoscopia. Você tá ali já com a paciente anestesiada, né? Não precisa ser de rotina, mas tá hematúrica, ficou na dúvida, faz uma cistoscopia e já olha ali na hora, né? Então, fazendo a técnica direitinho é difícil no transobturatório você ter uma perfuração vesical. No retropúbico, aí é um pouquinho mais delicado você estar fazendo. O que eu acho muito importante antes de indicar uma cirurgia, é a conversa com a paciente. Eu acho que ela tem que ser muito bem orientada, que é uma prótese, que vai ficar pro resto da vida dela ali, né? Mas não deu certo, tira. Essa tela, ela adere no tecido de uma maneira em que às vezes a gente quer tirar, não sai um pedaço da paciente junto, né? Então, tem que ser muito bem orientado, que pode ter complicações em relação à rejeição, que é a extrusão de tela. Na extrusão para a vagina, muitas vezes, a paciente não sente, né? Ela não tem a sensibilidade que a tela está na vagina. Quem vai sentir é o parceiro, na hora da relação sexual. E você prejudicar a relação sexual de um casal, você ser o responsável por isso, muitas vezes, é um ponto muito frágil, né? Que pode causar uma antipatia ali para a paciente. Então, ela precisa saber disso antes. Eu tive uma paciente, esse caso foi bem engraçado, que ela virou para eu conversei com ela, sempre da área da saúde, né? Paciente lá do hospital. E aí ela fez fisioterapia, fez tudo, e não melhorou, ela tinha uma incontinência bem acentuada mesmo. E a gente foi pro sling. E aí a paciente teve extrusão de tela na vagina. Ela chegou... Profissional da saúde é sempre, né? Parece que é o fator de risco, né? Que a gente tem, né? Ela chegou dando risada. Eu falei, o que aconteceu, né? Ela, doutora, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu vou te contar. Meu marido falou que eu virei um ralador de cenoura. Eu falei, nossa, um ralador. Eu falei, gente, é a descrição perfeita. De uma extrusão de sling. Por quê? A tela é áspera. Na hora que vai ter relação, rala, né? Rala mesmo. Claro. Essa paciente a gente estrogenizou, melhorou um pouquinho a mucosa, mas ela já estava estrogenizando, a gente só aumentou um pouquinho a dose para dar um suporte maior, mas eu precisei entrar cirurgicamente para recobrir, cortar o pedaço da tela extrusa e recobrir um pouquinho depois. Mas ela precisa saber disso tudo antes. Essa chegou dando risada, né? Mas se ela não sabe disso antes, as pessoas, o que eu percebo hoje é que indicam muito fácil uma cirurgia com prótese. Tem poucas coisas que a gente pode aprender com ortopedista. Se tiver alguém me escutando de ortopedista, gente, é brincadeira! Olha só. Mas para eles indicarem uma prótese, demora. Eles vão mandar para fisioterapia. Já fiz, faz de novo. Aí volta. Não, tá bom, aguenta aí a dor. E volta. Até tratamento clínico. Vai tudo, exato. Eles demoram para indicar uma prótese. Até que no final da curva eles vão lá e indicam a prótese, exemplo, de joelho. Gente, eles têm experiência com prótese muito mais do que a gente na ginecologia. Dá pra gente ficar com esse sinalzinho de alerta para, peraí, né? Eu tô fazendo uma prótese ligamentar. Será que eu não tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado e indicar realmente depois de muita conversa, de muitas tentativas? Eu acho que a gente tem que hoje está sendo indicado muito fácil, muitos casos, sem antes a fisioterapia antes. Então a gente tem que ir com cautela para não prejudicar essas pacientes lá no futuro, né? Elas vão ficar 30, 40 anos com uma tela, com uma prótese. Como vai ser isso lá para frente? É um pouco de uma incógnita ainda pra gente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Perfeito, excelente. Eu acho que é super importante a gente pontuar isso, né? E, na verdade, em tudo, né? Às vezes, por mais simples que seja o procedimento, uma esteroscopia que seja, né? A gente sabe que, assim, tem que ter indicação, né? Tem que ser uma coisa bem indicada. Não dá assim, teve um episódiozinho ali de sangramento, não fez ultrassom, nada e já sai fazendo a esteroscopia. Não, só um pouquinho, né? Exato. É um procedimento, tem riscos, né? Os riscos são baixos, mas tem, né? Especialmente esses que têm prótese. Então, assim, acho que tem que ser super bem avaliado e sempre muito bem indicado. Né? Exato. Excelente. Simone, super obrigado. Acho que ficou super legal, super bacana.
Que bom. Acho que a gente conseguiu aí pontuar bastante, né? Falamos sobre conceito, falamos sobre... você deu uma aula aí, né? Sobre a questão do mecanismo da incontinência. Acho que ficou super legal isso, né? Que bom, que bom. Ficou super bacana também aí essa parte da cirurgia, que eu acho que às vezes é uma coisa que às vezes a gente peca, né? De, então vamos sair indicando a cirurgia, né? Não só a gente, mas às vezes as pacientes também já querem, como você disse, né? Já querem operar logo, né? Então, acho que ficou super bem pontuado aí a importância da fisioterapia. Super obrigado. Obrigada, viu, Brad? Um prazer estar falando sobre esse assunto, eu gosto muito, né? E é uma prática minha do dia a dia, a gente atende muitas pacientes assim, né? E até ter a precaução com a cirurgia é porque realmente a gente recebe muitos casos em que a gente percebe e fala, poxa, não precisava ter sido indicada nesse momento, né? Então, obrigada, viu? Foi Perfeito. Excelente estar aqui com você hoje.